Olá, gente. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Cid Braza e está começando agora o nosso programa Palavra Profética e nós vamos dar continuidade à nossa CPO, o nosso curso preparatório para obreiro. Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma poderosa, te capacitando para o ministério da obra de Deus. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o tema como falar em público. Esse é o tema de hoje, como falar em público. Até porque tem muito obreiro que não sabe falar em público. Tem muito obreiro que não tem intimidade com a plateia. Tem muito obreiro que não tem afinidade com pessoas, né? Com o público em si. Então eles não sabem como falar. E exatamente por isso, por não terem intimidade com a plateia, por não terem experiência com a plateia. Então você precisa aprender a falar em público. Já que você é obreiro, você precisa aprender a falar em público. E o nosso curso CPO, que é o curso preparatório para obreiro, vai preparar você para estar diante de uma plateia e falar de forma correta, usando aí as técnicas e as dicas que eu vou passar na noite de hoje. Tá legal? Como falar em público? Bom, isso aqui tem tudo a ver com a oratória. Cid Braza, o que é a oratória? A oratória tem tudo a ver com a oração. Oração é falar. Isso é oração. É falar, né? Então, o falar em público envolve a oratória. A forma que você vai falar. O jeito que você vai falar. As técnicas que você vai usar. Os subsídios que você vai usar. Então, isso é oratória. E você que é obreiro precisa aprender a falar em público. Logo, eu tenho aqui pelo menos 5 dicas importantes para passar para você que deseja ser obreiro e que precisa aprender a falar em público. Tá bom? A primeira dica é que você precisa saber o que falar. Quando você estiver diante de um público, quando você estiver diante da plateia, você precisa saber o que falar. Ou seja, você precisa ter conhecimento do que você vai falar. Então, se você vai falar de oração, você precisa saber tudo sobre oração. Ou pelo menos o básico do que é oração. Se você vai falar sobre a vida de Jesus, então você precisa saber tudo sobre a vida de Jesus. Ou, no mínimo, o básico da vida de Jesus. Enfim, a questão aqui é que você precisa saber o que falar. Você tem que ter conhecimento do assunto que você vai falar em público para você não se perder, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é que você precisa aprender o tal do esboço. Aqui no meu canal eu falo sobre como montar um esboço e a importância do esboço. E é exatamente isso que você precisa ter. Você precisa ter o esboço em mãos. As suas anotações, né? Isso você precisa ter o seu rascunho, o seu script, você precisa ter o seu roteiro, o que você vai falar, você precisa ter escrito para você não se perder em nenhuma das suas falas. Dessa forma, você vai estar sabendo como falar em público, tá? A terceira dica que eu tenho para passar são os cuidados com a voz. A sua voz é a sua ferramenta de trabalho, tá? A sua voz é a sua ferramenta de trabalho. É a arma que você tem para usar, né? Para executar a obra de Deus. Então você precisa ter alguns cuidados. Cid Braza, que cuidados são esses? Primeiro, você precisa evitar gritarias, né? Isso ajuda as suas cordas vocais. Então evita gritarias. Isso vai ajudar as suas cordas vocais, tá bom? A saúde das suas cordas vocais. Outra coisa, cuidar da sua voz também. Você precisa evitar tomar coisa gelada no dia que você for ministrar. No dia que você for dar a sua palestra, a sua aula. Evitar tomar água gelada faz parte dos cuidados da voz dentro da oratória, né? Isso vai te ajudar a falar em público. Tá bom? A quarta dica importante é que você precisa manter o foco central,
tá? Você precisa manter o foco central, centralizar o seu foco. Aonde? No público e no assunto. Esses dois é os seus alvos. O público, porque é quem te ouve, e o assunto é exatamente o que você vai fazer com que te ouçam. Entendeu? O público, você precisa manter o foco no público, porque são as pessoas que vão te ouvir, e no assunto que você vai falar. Mantenha o foco nele também. Por quê? No assunto. Porque é exatamente aquilo que as pessoas vão ouvir. Então você precisa manter o foco central. Aonde? No público e no assunto que você vai falar. Lembrando que o assunto que você vai falar, você precisa falar com conhecimento. Tá legal? Então essa é a quarta dica. E a última dica que eu tenho, que é a quinta dica, é exatamente essa. Você precisa aprender a falar de forma pausada. Pausadamente. Nem muito rápido e nem muito devagar. Porque se você fala muito rápido, ninguém entende. Se você fala muito devagar, dá sono. Então você precisa tomar cuidado na hora de falar em público, para não enfadar o público. Porque você falando muito rápido vai causar cansaço. E se você falar muito devagar também, vai fazer com que todo mundo durma, né? Vai causar cansaço, fadiga. E ninguém quer ouvir um pregador que cause neles fadiga. Então você tem que aprender a falar em público. Como? Falando de forma pausada, uma palavra após outra, uma coisa de cada vez. Não misture nada, fale devagar e todo mundo vai compreender o que você está falando. Então essas são as dicas que eu tenho para te passar, para você que é obreiro. Como falar em público? Primeiro, tem que saber o que falar, ter conhecimento, tá? Segundo, anotar o seu rascunho, o seu esboço, isso é muito importante, para você não se perder nas suas falas, tá bom? Para você não esquecer o que você tem que falar. Então anote antes de falar, fica mais fácil, tá bom? O terceiro, cuidados com a voz. Você precisa manter cuidado com a sua voz, tá legal? Essa é a terceira dica, tá? Não tome água gelada, não grite, não fique gritando, tá bom? Evite isso. Outra coisa, o quarto é o foco central, manter o foco no público e no assunto que você está falando. E o quinto é você falar devagar, de forma pausada, sem muita gritaria, sem ser muito rápido, mas também não muito devagar. De forma pausada fica melhor, tá legal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou o Cid Brasa, essa é a nossa CPO, Curso Preparatório para Obreiro. Eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser.